Bom dia, com muita alegria. Estamos em mais uma aula da Escola de Discípulos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Esse tempo precioso que nós temos para poder estudar a palavra do Senhor, amém? Então, eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos, vamos orar, amém? Pai, muito obrigada. Eu te agradeço, Pai, por mais esse dia na tua presença. Te agradeço por essa escola que o Senhor tem usado para ministrar aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja ministrando no coração de cada ouvinte, cada pessoa que participará dessa aula através do YouTube. Ó Deus, eu peço que o Espírito Santo traga revelação, que possamos compreender a tua palavra no nosso espírito, que possamos acolher a tua palavra com mansidão no nosso coração. Nós queremos ser edificados dia após dia, Pai, na tua presença. Espírito Santo, me capacita para que eu possa ministrar essa aula no poder e na unção do Espírito Santo. Assim eu oro e assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos ministrando na Escola de Discípulos o livro Realidades da Nova Criação, do autor E.W. Kenyon, e hoje eu estarei ministrando o capítulo 23 desse livro. A gente sempre incentiva as pessoas que fazem escola, se você puder adquirir esse livro, compre, porque será uma forma de você poder aprimorar mais o conteúdo, né, do que nós estamos ministrando aqui. Então, no capítulo 23 tem como tema Está Consumado. Essa palavra está consumado vem do grego tetelestai. Então, sempre que a gente vira esse termo, né, essa frase na Bíblia, está consumado, ela está se dirigindo a essa palavra tetelestai, que vem do grego. E hoje nós vamos, no decorrer desta aula, entender o que o Senhor quis dizer quando ele estava na cruz e ele declarou, está consumado. É muito importante, ao estudarmos a Bíblia, que nós possamos atentar, às vezes, algumas palavras que estão escritas lá, o seu significado, porque elas vão nos remeter ao conteúdo, né, de tudo aquilo que está sendo ministrado através daquele texto bíblico. Amém? E hoje nós vamos entender que há 3 fases da obra de Cristo ligada à nossa redenção. É muito importante eu e você entendermos que cada uma dessa fase tem uma importância no nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos discorrer sobre essas 3 fases. Eu quero que você preste bastante atenção, se você puder pegar um caderno, uma caneta, para você poder anotar as referências bíblicas que nós estaremos falando nessa aula, de forma que depois dessa aula você possa também estar meditando nos textos bíblicos. Então, a primeira fase da obra da redenção, ela aconteceu quando Jesus cumpriu todas as exigências da primeira aliança que Deus fez com Abraão, que foi a aliança abrâmica. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que existem várias alianças que são realizadas, né, em toda a Bíblia, né? Principalmente no Velho Testamento nós vemos várias alianças sendo feitas, mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, existe uma aliança que ela é a principal. E qual é essa aliança? É a aliança que o Senhor realizou com Abraão. Essa foi a primeira aliança que Deus fez. Amém? E a Bíblia fala que Jesus, ele era descendente tanto do rei Davi quanto de Abraão. Está lá em Mateus capítulo 1, eu estarei lendo na versão NAA, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tanto Maria quanto José, eles pertenciam à casa de Davi. Nós já sabemos, nós já aprendemos aqui na escola, que Jesus é filho de Deus, né? A semente que gerou Jesus no útero de Maria não foi a semente de José. Nós já sabemos disso, já aprendemos isso várias vezes aqui em várias aulas da Escola de Discípulos. Mas tanto Maria quanto José, eles tinham a linhagem da casa de Davi. Então, as profecias do Antigo Testamento, eles afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher. Onde está escrito isso? Está lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, tudo que nós vemos em termos de cumprimento de profecias, a gente verifica o que Deus ele revelou, fatos que ocorreram muitos e muitos anos depois. Todos os cumprimentos, todo o cumprimento dessa profecia, ela atesta o quê? A veracidade bíblica, que a profecia de fato foi iluminada pelo Espírito Santo aos seus profetas para que
essa mensagem um dia viesse a se cumprir no tempo oportuno, que é o tempo do Senhor. Amém? Então, Deus também revelou a cidade que Jesus iria nascer. Nós vemos que Jesus, ele revelou o nascimento de Jesus, como seria o nascimento dele com riqueza de detalhe. Até a cidade em que Jesus nasceu, nós vemos essa revelação na Bíblia. Diz assim, está lá em Miqueias, né, capítulo 5, versículo 2. Miqueias é um livro que está no Velho Testamento. Diz assim, mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então, outra profecia que se cumpriu, que diz respeito ao local onde Jesus nasceria. Então, Deus prometeu que através de Abraão, todos os povos da terra seriam o quê? Abençoados. Lá em Gênesis 2, capítulo 2 a 3, diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão, ele foi o pai do povo de Israel. E Jesus foi o quem? Foi o seu descendente. Deus prometeu a Davi que sua descendência reinaria para sempre. Jesus era da linhagem de Davi. Portanto, Jesus reina por toda a eternidade. Lá em Salmo 89, versículo 3 a 4, diz assim, tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Então, Jesus, ele entrou em aliança abrâmica, sendo circuncidado como um menino. Onde está escrito isso? Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz assim, 8 dias depois que Jesus nasceu, né? 8 dias depois, no dia da circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, pois esse era o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de o menino nascer. Olha que coisa linda. Jesus, ele foi profetizado muitos e muitos anos antes, tudo com riqueza de detalhe. O nome que seria dado a ele, a cidade em que ele nascia e a descendência a qual Jesus faria parte. Amém? Então Jesus, ele cresceu sob as leis que governaram o povo israelita, que eram filhos de Abraão. Por isso que eu fiz toda essa explanação da linhagem de Jesus, para que nós pudéssemos entender que Jesus estava sendo regido por uma lei que regia toda a linhagem do povo judeu. Para que a gente possa entender bem o que eu estou explicando, a gente precisa entender que a Bíblia, ela é dividida em duas alianças. Como eu falei no Velho Testamento, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver várias alianças que foram estabelecidas, mas a principal aliança estabelecida na antiga aliança, que é o Velho Testamento, foi a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Então a Bíblia, ela é dividida em duas grandes alianças, a antiga aliança e a nova aliança. O que seria essa antiga aliança ou Velho Testamento? Você já deve ter escutado isso. Olha, você já leu o Velho Testamento? Talvez você nunca tenha entendido o que significa antiga aliança ou Velho Testamento. E hoje nessa aula você vai poder compreender isso. Então nós temos a antiga aliança ou Velho Testamento e essa aliança foi realizada com quem? Com Abraão. E nós temos a nova aliança ou Novo Testamento que foi estabelecida com quem? Com Jesus. Então, o que nós aprendemos agora? Que a antiga aliança, que é o Velho Testamento, foi uma aliança estabelecida com Abraão. Já o Novo Testamento, que é a nova aliança, ela foi estabelecida por Jesus. A Bíblia fala que Deus cortou uma aliança com Abraão. Esse é um termo que é usado desde de tempos primórdios, que vem de uma palavra hebraica, que é realmente cortar, porque todas as alianças primitivas, elas tinham como ritual dentro dessa aliança que era estabelecido o derramamento de sangue. Então, Deus, ao instituir a circuncisão, né, todo o menino judeu, ele deveria ser circuncidado ao 8º dia. E através desse ritual da circuncisão, se cortava o prepúcio do bebê e ali se derramava o sangue. Então, todas as alianças nós percebemos que existia o quê? O derramamento de sangue. Então, a celebração da aliança envolvia o derramamento de sangue, prática comum entre os povos primitivos. A aliança abrâmica era a aliança mais sagrada conhecida pelos povos primitivos.
a lei dessa antiga aliança é os 10 mandamentos. Com certeza você já deve ter assistido o filme, né, de Moisés, quando ele subiu ao monte, Deus entregou para ele os 10 mandamentos que foi escrita pelo próprio Deus naquelas 2 tábuas de pedras. Então, qual era a lei que regia a velha aliança? Era justamente os 10 mandamentos. Todas as pessoas que estavam debaixo dessa antiga aliança, elas tinham por obrigação obedecer os 10 mandamentos. Então, na antiga aliança, a Bíblia fala que todos eram mortos espiritualmente. Nós também já falamos em outras aulas, né? Não vou me ater nem me aprofundar a isso, mas nós entendemos que, como a palavra do Senhor ensina, que desde Gênesis, desde a queda de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. E naquele momento, o homem que tinha conexão direta com Deus, através do pecado, a sua comunhão foi o quê? Rompida, né? E com o pecado, a Bíblia fala que entrou a morte no mundo. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. E todas as pessoas que vieram desde Adão e Eva, a Bíblia fala que elas foram geradas mortas espiritualmente. Elas não tinham mais conexão direta com Deus. Então, todos os povos que viveram na antiga aliança, quando você estiver lendo a Bíblia, lá no Velho Testamento, todas aquelas pessoas, inclusive Moisés, eles eram mortos espiritualmente. Então, quando Jesus veio, ele veio para cumprir todas as exigências dessa primeira aliança. Qual é a primeira aliança? A aliança estabelecida com Abraão. Então a Bíblia fala que Jesus veio e ele cumpriu tudo que estava estabelecido dentro dessa aliança. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu o sacerdócio e Jesus cumpriu os sacrifícios. Tem uma aula nossa aqui na Escola de Discípulos que se chama Aliança de Sangue. Você pode ter acesso a essa aula entrando na nossa playlist, né, do YouTube. Lá tem cada aula com um nome, né, específico. E tem uma aula que tem como título Aliança de Sangue. Eu queria também te convidar a assistir essas aulas, que você vai entender lá, quando nós estávamos ministrando essas aulas, a gente pôde aprofundar o que significa a Aliança de Sangue, os rituais que faziam parte dessa aliança. Mas o que eu quero que você entenda, que dentro da antiga aliança que foi estabelecida com Abraão, havia sido estabelecido a lei, que eram os 10 mandamentos, o sacerdócio, que eram os sacerdotes que eram levantados por Deus, que tinham a missão de apresentar-se no templo como aquele que iria representar todo aquele povo, né? E ele levaria até o Santo dos Santos o sacrifício do pecado de todo aquele povo. Só que nós sabemos que todos esses rituais, eles eram imperfeitos, eles não tinham o poder de tratar com o pecado na sua origem. Então, aqueles rituais que eram estabelecidos através dos sacerdotes e os sacrifícios que eram feitos, eles eram imperfeitos, eles não tinham o poder de trazer uma redenção completa para o homem. Nós vamos aprender que isso só foi realizado através do sacrifício perfeito de Cristo. Então, a primeira fase da nossa redenção, né, que é o que vem no significado dessa palavra tetelestai, quer dizer exatamente isso, que Jesus, quando ele encarnou e ele veio ao mundo, ele cumpriu toda a lei. E não somente a lei dos 10 mandamentos, mas ele cumpriu o sacerdócio e os sacrifícios. A segunda fase da obra da redenção de Cristo trata-se da sua obra substitutiva, amém? Que ela iniciou quando Jesus foi feito pecado na cruz e foi consumada quando Jesus apresentou o seu sangue para a corte suprema celestial e o seu sangue foi aceito. Então, nós sabemos que quando Jesus foi pendurado na cruz, a Bíblia fala que Jesus ele viveu em todo o tempo que ele esteve na terra sem pecado. Amém? É uma coisa que as pessoas precisam entender também, você que está assistindo essa aula, que Jesus ele não viveu na terra como Deus. Para ele entrar na terra como homem, a Bíblia fala que ele precisou despojar-se de todos os seus atributos divinos. Ele abriu mão de toda a sua glória para que ele pudesse encarnar e ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ele fosse um sacrifício perfeito, que através da sua morte, da sua crucificação, né, nós pudéssemos, toda a humanidade, receber o quê? A redenção, o perdão dos nossos pecados. Olha que coisa linda. Então Jesus abriu mão do atributo da onisciência,
ele abriu mão do atributo da onipotência, ou seja, esse atributo diz respeito ao quê? Que Jesus tinha todo o poder antes de encarnar. Ele era sabedor de todas as coisas antes de encarnar, né? E ele também podia estar em todos os lugares, que era outro atributo, a onipresença. E quando a gente percebe, quando Jesus encarna, ele perde, né, vamos dizer assim, naquele momento que ele estava no ministério terrestre, ele abre mão desses atributos para cumprir a vontade do Pai. Patrícia, como que você pode provar que Jesus não era Deus? Primeira coisa, a gente vai observar lendo os evangelhos, que Jesus ele passava durante o dia ministrando às pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, mas quando chegava a noite, ele tinha a necessidade de se separar e estar com o Pai. Amém? Ele precisava ter esse tempo de comunhão, ele meditava nas Escrituras, a Bíblia fala que Jesus ele foi ensinado pelos seus pais, né? Que foram escolhidos por Deus para cuidar dele, né? Maria, ela cuidou de Jesus, né? Todos a conhecem como mãe, mas ela não foi mãe, ela foi mãe porque ela gerou Jesus no útero, mas ela foi mãe de Jesus homem, ela não é mãe de Jesus como Deus, o ser supremo. E José, ele fez o papel paterno, apesar de não ter contribuído, né, com a sua semente para gerar Jesus no ventre de Maria. Mas o que a gente percebe em todo esse episódio, quando Jesus esteve na terra? Ele tinha necessidade de comer, ele tinha necessidade de beber, coisa que Deus, um ser espiritual, não tem essa necessidade. E Jesus, ele precisava comer, ele precisava orar. A gente percebe várias vezes Jesus chamando os seus discípulos para orar, para estar a sós com Deus. Por quê? Porque era necessário que Jesus, nesse momento a sós com Deus, ele escutasse as direções que Deus tinha para a vida dele, para que ele pudesse cumprir cabalmente o plano eterno do nosso Deus. Amém, queridos? Então, quando Jesus iniciou essa segunda fase da obra da redenção, foi justamente quando ele foi pendurado no madeiro, e a Bíblia fala que ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus, ele se fez pecado. Jesus nunca pecou, ele tomou sobre si, ele escolheu receber sobre si o pecado de toda a humanidade, mas Jesus nunca pecou. A Bíblia fala que Jesus foi o único homem que viveu na terra totalmente livre de pecado. No momento que ele foi à cruz, ele escolheu levar sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, nessa segunda fase que se iniciou quando Jesus levou sobre si o pecado de toda a humanidade, a Bíblia fala que ele... qual foi essa obra substitutiva? Ele tomou o nosso lugar. Então, ele se fez pecado em nosso lugar e ele também morreu a nossa morte. Se Jesus não tivesse sido nosso substituto, todos nós, além de experimentarmos, né, a morte física, nós iríamos viver eternamente mortos espiritualmente, ou seja, estaríamos nessa condição de mortos separados da comunhão do Pai. Então a obra que não estava terminada até que Jesus se assentasse à destra do Pai era a sua obra como substituto. Então quando Jesus ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, a Bíblia fala que ele desceu ao inferno, amém, queridos? E ali ele pagou o preço. Lembra que eu te falei que na primeira fase da obra substitutiva, ele cumpriu a lei? E uma das coisas que dizia na lei, que aquele que quebrasse uma aliança deveria morrer. Então, a humanidade toda, através de Adão e Eva, quebrou uma aliança com Deus. A comunhão que havia sido estabelecida desde a eternidade foi quebrada. Então, de acordo com a lei, aquele que quebra a aliança deve o quê? Morrer. Então, Jesus, para cumprir toda a lei, ele precisou morrer para que ele pudesse ser o quê? O nosso substituto. Amém? Então, nossas iniquidades e doenças foram colocadas sobre Jesus. Outra coisa que a gente gosta muito de frisar é isso. Jesus, ele não tratou somente com o nosso pecado quando ele foi pendurado na cruz. A Bíblia fala que Jesus se fez pecado e ele se fez doente para que nós pudéssemos hoje viver em saúde plena. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, eu vou ler na versão VFL, diz assim: antes de tudo, eu ensinei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então, eu e você precisamos ter essa consciência que um inocente morreu por todos nós que éramos pecadores. Nós merecíamos a morte eterna. Nós merecíamos
todo o dano do pecado, mas Jesus não. Jesus era santo, ele não tinha pecado. E ele resolveu ser o nosso substituto, sofrer todo o dano que estava reservado para nós como humanidade, para que através do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, hoje nós pudéssemos novamente viver unidos a Cristo, ou seja, sermos reconectados à vida de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo de 21 a 26, eu quero que você leia junto comigo e preste bastante atenção nesse texto. Eu estarei lendo na versão VFL, você pode estar lendo em outra versão, mas o significado é a mesma coisa. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Romanos, capítulo 3, versículo de 21 a 26 diz assim: Mas agora nos foi revelada a maneira como Deus nos declara justos sem a lei. Embora a lei e os profetas já tivessem anunciado, Deus declara o homem justo por meio da fé que ele tem em Jesus Cristo. Ele declara justas todas as pessoas que creem em Cristo, porque Deus não faz distinção entre quem é judeu e quem não é judeu, pois todas as pessoas pecaram e, portanto, estão afastadas da glória de Deus. Mas elas são declaradas justas de um modo gratuito, pela graça de Deus. Isso acontece por quê? Por meio de Jesus Cristo, elas são libertadas do pecado. Com a morte de Cristo, Deus o apresentou. Apresentou quem? Jesus, como um sacrifício que traz o perdão dos pecados através da fé. Com este sacrifício, Deus provou que ele é justo, mesmo quando em tempos passados teve paciência com os homens e não lhes deu castigo que os seus pecados mereciam. Com este sacrifício, Deus também provou que ele é justo nos tempos presentes, quando ele perdoa os homens. Então, por causa deste sacrifício, Deus se mantém justo e, ao mesmo tempo, declara justo aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, hoje, como que nós, eu e você, podemos receber a salvação em Cristo Jesus? Nós não recebemos a salvação pelos nossos méritos, pelos nossos atos, pelas nossas boas obras. Nós recebemos a salvação, como nós lemos nesse texto, pela fé. Pela fé em quem, Patrícia? Pela fé em Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito que foi imolado, foi morto, sacrificado, para que através da sua morte, eu e você pudéssemos hoje viver unidos novamente a Cristo Jesus. Então, Jesus tornou a nossa redenção e a nossa justiça um fato legal. Sabe uma coisa que eu acho lindo na Bíblia? Queridos, Deus nunca vai fazer nada que venha ferir a lei que ele mesmo estabeleceu. A lei que Deus estabeleceu, ele vela para cumpri-la. Talvez hoje eu e você tenhamos um pouco de dificuldade de lidar com essas verdades. Porque muitos de nós vivemos, às vezes, em países cuja constituição que rege as leis desse país não são o que obedecidas por aqueles que deveriam honrá-la e obedecê-la. Mas Deus não. A Bíblia fala que o trono de Deus está firmado na justiça, a base do trono de Deus. Imagina, Deus está aqui, o trono de Deus está aqui. A base do trono de Deus é justiça e é equidade. Então, tudo que Deus faz, ele olha para a lei que ele estabeleceu e ele vela para cumpri-la. Eu e você podemos até ignorar essas leis. Eu e você podemos até não dar a atenção devida que essa lei, que é a lei que rege a nossa vida espiritual, a gente pode até ignorá-la. Mas Deus, tudo que ele estabeleceu na palavra, crendo você ou não, se cumprirá. Existem várias profecias, como eu já li no início dessa aula, que se cumpriram. Que profecias foram essas? Profecias que falavam sobre o Messias, que viria que um filho seria gerado, que ele seria gerado no ventre de uma mulher, que ele viria para reger as nações da terra e que através da vida dele os povos seriam atraídos a Deus. Então, profecias que foram faladas por profetas que não viveram na mesma época que Jesus. E essas profecias se cumpriram. E existem várias profecias bíblicas, nós que lemos a palavra de Deus, sabemos que elas não se cumpriram ainda. Mas nós sabemos que elas se cumprirão. Por quê? Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, todo esse ritual, vamos dizer assim, da redenção, ela está... quando você começa a ler a Bíblia, você vai encontrar na própria palavra
tudo que Jesus cumpriu estando escrito na lei. Ou seja, esse ato que foi realizado por Cristo foi um fato legal, ele cumpriu a lei. Amém, queridos? Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia fala que Adão e Eva, eles entregaram não somente o governo da vida deles nas mãos de Satanás, mas todo o universo. A Bíblia fala que todo o universo foi entregue nas mãos de Satanás. E nós sabemos pelas escrituras bíblicas que hoje, no mundo, quem é que detém o poder ainda e a autoridade sobre esse mundo caído? É Satanás e seus demônios, mas ele tem domínio e autoridade sobre sobre as vidas das pessoas que ainda não constituíram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Para nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, uma nova lei rege a nossa vida, que é essa lei da graça, onde o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Então Jesus tornou a nossa redenção e a nossa justiça um fato legal. E ele também tornou possível a nossa o quê? Recriação. Outra coisa que a gente fala muito aqui na igreja. Essa condição de morto espiritual, uma vez que nós nos achegamos a Cristo, nós deixamos essa condição de mortos espirituais, que é estar separado da comunhão com Deus, e passamos a viver unidos novamente a Cristo. Eu gosto sempre de dizer que quando o homem, antes de pecar, ele tinha a lâmpada, né, acesa dentro de si, que era o lugar onde Deus se comunicava com ele. Deus é espírito e Deus fala conosco em espírito, ou seja, ele sempre se comunicou com o nosso espírito. Então, como mortos espirituais, essa lâmpada havia se apagado. Então, Deus falava com o homem no espírito, mas quando ele quebra a comunhão, ele perde essa conexão de comunicação com Deus. Mas na nova criação, quando nós somos regenerados em Cristo, eu digo que essa lâmpada, ela se acende novamente. E onde Deus começa a falar conosco, ele fala conosco no nosso espírito. Amém? Sempre quando Deus vai revelar algo que ele quer realizar nas nossas vidas, ele vai se comunicar com o nosso espírito recriado. Amém? Então hoje, eu e você, que nascemos de novo, na família de Deus, nós somos vivificados no Espírito. O Espírito de Deus passa a fazer morada no nosso espírito recriado. Amém? Então vamos recapitular. Lembra que eu falei no início da aula que a obra da redenção, ela acontece em 3 fases? Eu já expliquei 2 fases. A primeira fase é quando Jesus cumpre toda a lei que foi estabelecida, né? Não somente a lei, mas o sacerdócio e os sacrifícios, que foi estabelecida na primeira aliança ou Velho Testamento, que foi realizada com Abraão. A segunda fase da redenção, nós aprendemos agora que ela aconteceu quando? Quando Jesus se tornou nosso substituto, amém? Ele se fez pecado para que eu e você pudéssemos receber a salvação em Cristo Jesus. Patrícia, essa terceira fase, quando que ela acontece? A terceira fase acontece, refere-se ao ministério de Jesus à destra de Deus. Esse ministério atua na preservação e cuidado com a igreja hoje. Então, onde Jesus está hoje? Talvez você fique perguntando, né? Talvez você nunca nem tenha pensado nisso. Ah, Patrícia, entendi. Jesus morreu, ele ressuscitou ao 3º dia. E nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias na terra. Por que ele precisou ficar na terra cerca de 40 dias? Porque as pessoas precisavam ser testemunhas oculares da ressurreição dele. Você sabia que essa ressurreição de Jesus, ela é comprovada historicamente, está na história, está na ciência, até para aqueles que não creem no mundo das coisas espirituais, a história prova a existência de Jesus, que ele nasceu, viveu e morreu e que ele ressuscitou. Então a Bíblia fala que Jesus, quando ele apareceu, várias pessoas foram testemunhas, né? E Jesus, quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele ressuscitou num corpo glorificado, que é um corpo que eu e você um dia iremos receber. Ou quando Jesus voltar, né? Eu fico imaginando como será maravilhoso esse dia, quando todos nós não estaremos mais limitados com esse corpo, porque por mais que nós cuidemos e zelemos dele, ele é um corpo limitado. Jesus, quando ele ressuscitou, lembra que eu falei no início que Jesus, quando ele veio em carne e sangue, ele tinha limitações
físicas, porque ele viveu como homem, mas quando ele ressuscitou, ele voltou com todos os atributos que ele havia aberto mão na sua vida, né, ao se encarnar. A Bíblia fala que quando Jesus ele ressuscitou, Deus deu a ele um corpo glorificado. Patrícia, que é isso? Que loucura é essa? Sim, quando ele ressuscitou, tem algumas partes nos evangelhos que você vai ver Jesus comendo, e quando ele aparece com os discípulos, eles estavam no cenáculo com as portas fechadas, porque, não sei se vocês sabem, você deve estar, quando você lê a Bíblia, que quando Jesus morreu, iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja, e os discípulos de Jesus, eles tinham medo de serem mortos. Então eles ficavam presos, muitos ficaram ali, estavam reunidos ainda, tentando entender o que tinha acontecido, porque eles achavam que Jesus, ele era o líder que eles estavam almejando, então eles não entendiam quando Jesus falava que ele seria o sacrifício perfeito. Jesus falava, mas essas palavras estavam ocultas ao entendimento deles, eles ainda não tinham recebido essa revelação no Espírito. E a Bíblia fala que quando Jesus apareceu após a sua ressurreição, os discípulos olharam para ele, as portas estavam fechadas, e ele simplesmente adentrou no cenáculo. Ou seja, demonstra que Jesus já não, mesmo tendo esse corpo com carne e osso, né? A Bíblia fala que ele tinha carne e osso, que tanto que Tomé duvidou, né? Quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha aparecido para eles e que ele tinha ressuscitado. E Tomé chegou e falou assim, eu só acredito se eu vir com os meus próprios olhos. E quando Jesus apareceu para ele, Jesus falou assim, Tomé, toque-me. E quando Tomé tocou nas feridas de Jesus, né? Aí ele falou assim, nossa, és tu mesmo, tu és o Messias. E Jesus olhou para ele e falou assim, nossa, Tomé, você creu porque você me tocou, porque você me viu? Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém, queridos? A gente pode até não ter participado desse grande evento, de ser uma testemunha ocular, de ver Jesus com o corpo glorificado, mas hoje, pela fé, eu e você cremos que ele ressuscitou. E onde ele está hoje? A Bíblia fala que quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus. E ele está onde? Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje, Jesus, com o corpo glorificado, né? Esse corpo físico glorificado, está à direita de Deus Pai. E o que Jesus está fazendo lá? Ele simplesmente está lá sentado, de braços cruzados, sem ter o que fazer? Não! Ele está cumprindo a terceira fase dessa grande história da redenção, que é uma história de amor. Se a gente bem for analisar, é uma história de amor, onde um justo morreu por toda uma humanidade pecadora. Amém? E o que Jesus está fazendo lá? A Bíblia fala que Jesus hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. Quando a gente lê na Velha Aliança, a gente percebe que qual era a atribuição do sacerdote. O sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Ele era o representante, vamos dizer assim, na Velha Aliança de Deus, que poderia se apresentar diante de Deus para oferecer o pecado daquele povo. Então Jesus hoje, na Nova Aliança, lembra que eu falei, a Nova Aliança foi estabelecida com quem? Com Cristo. Quando que essa Nova Aliança foi estabelecida? Na sua morte, amém? No derramamento do sangue de Jesus, essa Nova Aliança foi estabelecida. E essa Nova Aliança, ela é muito superior a primeira aliança que foi estabelecida com Abraão. Por que, Patrícia, ela é superior? Porque a primeira aliança, ela não era perfeita, mas a segunda aliança, a Bíblia nos ensina que ela é perfeita. Porque Jesus, ao morrer, ele tratou para sempre a questão do nosso pecado. Então, todos nós, hoje, que nos arrependemos dos nossos pecados, crendo em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que nós recebemos? Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Onde que essa salvação acontece? Ela acontece no nosso espírito, amém? Então, nesse momento, eu sou novamente reconectada à vida de Deus. E o que Deus espera que eu e você, uma vez recebendo a vida de Cristo dentro de nós, que nós possamos viver nessa terra o tempo que Deus estabeleceu para nós, porque nós não sabemos quanto tempo nós viveremos dentro desse corpo que é limitado, mas o tempo que nós vivemos após a nossa salvação, Deus espera que nós sejamos o quê? Testemunhas de Cristo. Ou seja, expressando o caráter de Jesus na terra. Que nós possamos aprender, através das Escrituras, a lidar com as pessoas da mesma forma que Jesus lidou quando esteve aqui na terra. A falar com as pessoas, a ter compaixão com as pessoas, a ajudar as pessoas da mesma forma que Jesus fez. Então hoje, nessa terceira fase da redenção, Jesus está
assentado à direita de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote. Ele é também o quê? O nosso intercessor. A Bíblia fala que Jesus está... Olha, nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo, porque nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Hoje, eu e você somos o tabernáculo de Deus na terra. Assim como na antiga aliança, Deus estabeleceu o tabernáculo para que lá a presença dele fosse manifesta. Hoje, na nova aliança, que é muito superior à primeira, o próprio Espírito de Deus passa a morar no espírito daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Então, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra, e nós temos Jesus também, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. A Bíblia fala que Jesus, ele é o fiador dessa nova aliança, né? Essa palavra fiador, acho que todos nós conhecemos muito bem, né? O que é um fiador? Quando uma pessoa faz uma dívida, tem ali a pessoa que é o fiador. Caso essa pessoa que contraiu a dívida não pague, o fiador, ele tem que pagar essa dívida. Então, a Bíblia fala que essa promessa que foi estabelecida nessa segunda aliança, ela tem como fiador Jesus. E a Bíblia fala que ele não pode negar-se a si mesmo. Tudo que ele falou, ele cumprirá. Amém? Várias profecias já se cumpriram e outras ainda se cumprirá, porque ele é o fiador dessa nova aliança que foi estabelecida através do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então Jesus, nessa terceira fase da nossa redenção, ele também é o salvador de todo aquele que nele crê. Amém? A gente sempre fala também aqui na aula, quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, é muito fácil as pessoas crerem em Jesus como Salvador. Ah, você crê em Jesus como Salvador? As pessoas é muito difícil uma pessoa dizer assim que não crê. A questão é crer em Jesus como Senhor. Porque ter ele como Salvador, falar é fácil. A questão é ele ser seu Senhor. Jesus, para ser seu Salvador, ele primeiro precisa ser o seu Senhor. Ele tem que ser aquele que vai reger a sua vida. Lembra que Jesus cumpriu toda a lei do Velho Testamento? Hoje, aquelas 10 leis que foram estabelecidas nos 10 mandamentos, se resumiu em 2 leis. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Deus pegou todos aqueles 10 mandamentos e resumiu em 2. E o mais principal é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu consigo cumprir tudo aquilo que foi estabelecido onde? Na antiga aliança, através dos 10 mandamentos. Então, qual é o desejo de Deus? Que eu e você possamos cumprir à risca essas 2 ordenanças. Não é uma escolha, é uma ordenança. Eu preciso aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. E a partir do momento que eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Então Jesus está lá no céu, cumprindo o seu, digamos, essa nova função como sumo sacerdote. Amém? A Bíblia fala que como sumo sacerdote, eu e você, depois que nascemos de novo, se nós pecarmos, nós somos justiça de Deus. Deus não nos vê mais como pecadores. Quando Deus olha para nós, uma vez que nós constituímos Ele como Senhor, Ele nos vê, Ele nos enxerga como justiça de Deus. Nós não somos mais pecadores aos olhos de Deus. Por quê? Porque Ele nos vê através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Amém? Então, quando nessa condição de filho, eu quebro algum mandamento da lei de Deus, eu faço algo que fere essa aliança que eu estabeleci com Deus, o que eu faço? A Bíblia fala que está lá em João, filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, lembre-se que você tem um advogado, um sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus, e ele está eu falo 24 horas, mas Deus está na eternidade, lá a eternidade não está presa a tempo. Mas vamos falar em tempo, né? Porque a gente está dentro desse tempo estabelecido aqui na Terra. Ou seja, Jesus está disponível a mim e a você 24 horas do nosso dia. Ou seja, o momento que eu me ajoelhar e eu confessar o meu pecado, a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Quando um filho de Deus, ele peca, ele não deixa a condição de filho. O que ele perde, naquele momento que ele peca, porque ele entristece o coração do pai, ele
perde o quê? A sua comunhão. É como um marido e uma mulher, uma vez casados, às vezes eles podem acordar um dia assim, né? E às vezes aborrecerem uma outra, eles ficarem aborrecidos de bico durante o dia, mas eles não deixam a sua condição de casado, de marido e mulher, porque eles brigaram. Então, o que Deus espera? Assim como o casal ele vai precisar daquele momento de reconciliação para eles voltarem a ter comunhão, quando eu e você pecamos, nós precisamos também nos reconciliarmos novamente com Cristo. E quem é que vai promover essa reconciliação? É o próprio Jesus que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o fiador dessa nova aliança, ele é o nosso salvador, ele é o nosso mediador. E outra coisa que ele é para nós que somos filhos, ele é o nosso advogado. Nós sabemos que mesmo na condição de filhos, e estarmos ainda nesse mundo que é caído, nós temos um inimigo que é Satanás. E qual é o trabalho de Satanás? Todo dia nos acusar. Ele vem para jogar na nossa cara, muitas vezes, coisas que nós cometemos no passado. Você acha que você é filho? Olha, você fez isso, você fez aquilo. O que ele faz? O papel dele é ser o quê? O nosso acusador. Ele faz o papel do promotor, né? Vamos dizer assim. É o acusador. Mas Jesus, ele faz o papel do nosso advogado. Ele nos defende diante de Deus. Ele lembra a Deus, olha, o sacrifício foi feito, o meu sangue foi derramado e os meus filhos hoje são justificados através do meu sacrifício. Então, resumindo a aula de hoje, né, essas 3 fases da obra de Cristo que estão ligadas à nossa redenção. Preste bem atenção, foram 3 fases. A primeira fase, Jesus cumpriu toda a lei da primeira aliança, a aliança abrâmica, né? Que é o que nós falamos no início da aula, está consumado, tetelestai, que é esse significado, ou seja, Jesus cumpriu toda a lei do Antigo Testamento, a lei que foi estabelecida através da aliança que foi feita com Abraão. A segunda fase dessa obra redentiva, ela aconteceu quando? Quando Jesus foi feito nosso substituto, quando ele carregou seu sangue até o trono de Deus e ofereceu o seu sangue para que através do sacrifício dele, eu e você pudéssemos ser salvos. E a terceira fase dessa obra da redenção, que é hoje, que ainda está acontecendo, que é o ministério de Cristo à direita de Deus Pai. Então, Jesus, hoje, ele está assentado à direita de Deus Pai, sendo o quê? O nosso advogado. E nós sabemos, queridos, que existe ainda uma 4ª fase que eu vou inserir aqui nessa aula, que vai completar essa obra da redenção. Que 4ª fase é essa? É quando eu e você recebemos um corpo glorificado. Aí sim, toda a obra da redenção estará o quê? Concluída. Por quê? Porque hoje, eu e você, a despeito de sermos filhos, temos o nosso espírito recriado, nós ainda estamos presos a essa carne, né? Que ainda não passou pelo processo da redenção. Amém? Mas a Bíblia fala que na segunda vinda de Cristo, quando ele vier, nós receberemos como Jesus recebeu um corpo glorificado, eu e você receberemos um corpo glorificado. Então, nesse momento, nós nunca mais teremos mais que lidar com o pecado. Amém, queridos? Hoje, nessas 3 fases que eu expliquei na aula, Deus lidou com o pecado no sentido do nosso espírito que foi recriado, mas eu e você precisamos ainda trabalhar duro enquanto estamos aqui nessa terra para santificar o nosso corpo e a nossa alma. Eu e você precisamos disciplinar a nossa alma para que nós possamos ter os mesmos sentimentos. Nós temos que ensinar a nossa alma a ter os mesmos sentimentos que Jesus teve quando viveu nessa terra. E eu e você precisamos crucificar a nossa carne, porque a nossa carne não é salva, amém, queridos? A nossa carne sempre vai se inclinar para o pecado. Enquanto nós não recebemos um novo corpo, a nossa carne sempre vai desejar o que é o oposto da vontade de Deus. A nossa carne gosta de ser desobediente, a nossa carne gosta de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas o que eu e você, que nascemos de novo, já sabemos que é a nossa tarefa diária, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, que é o que essa escola propõe para todos aqueles que participam, porque nós entendemos que a libertação, ela chega na nossa vida a partir do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, eu gosto de dar esse exemplo para você não esquecer. Lâmpadas começam a se acender na nossa mente. Nós começamos a compreender
a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. E essa compreensão, ela sempre vai acontecer à luz das Escrituras. Deus nunca vai nos guiar e nos direcionar fora da palavra, porque o trono de Deus está estabelecido na lei, na própria lei que Ele estabeleceu. Então, tudo que Ele fala na palavra é o que nós precisamos obedecer. Então, à medida que eu e você vamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Então, quero te agradecer por fazer parte dessa escola. Quero te incentivar a convidar novas pessoas a fazer parte da escola. Como que você pode fazer esse processo? Você pode mandar essa aula, mandar o link dessa aula para outras pessoas. Você pode se inscrever, deve se inscrever. Você vai lá no sininho, você se inscreva, porque todas as vezes que uma aula for publicada, você será avisado. E cada vez que uma pessoa acessa essas aulas através do YouTube, a plataforma vai entender, quando você curtir, sabe aquela mãozinha que você curtir, ela vai entender que esse conteúdo que está sendo divulgado, ele é relevante, então ele vai aparecer para outras pessoas terem acesso a essa aula. Então quero te convidar a participar, a continuar participando, né? Nós estamos quase terminando esse livro, já temos um novo livro, não vou falar, para a próxima escola, que é maravilhoso. Então quero te incentivar a assistir às aulas, a divulgá-la e a permanecer conosco. E que Deus te abençoe.